Oi, oi, pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Estou de volta. Bom, depois de alguns meses é, sumido aqui do canal, voltei. Claro, sempre muito no intuito aqui, né, de continuar mostrando aqui os meus investimentos, o que que eu tenho feito, as minhas apostas. Eu acabei ficando assim, antes da gente entrar de fato para minha carteira, o que que aconteceu, vocês já estão vendo aí, né, tendo um spoiler de como que tá atualmente. Mas eu fiquei alguns meses sumido. Aconteceram algumas questões. No último vídeo eu trouxe ali uma questão da minha tia-avó que tá doente. E, e isso eu acabei tendo que priorizar outras coisas, né? A família acaba sendo muito importante. É muito importante, a coisa mais importante da minha vida. Então, de fato, eu precisei priorizar. E eu também trabalho, então trabalho, faço um MBA, enfim, estou agora com uma tia-avó doente ainda, foi deshospitalizada, mas ainda está em tratamento, doente. Então, assim, tudo isso fez com que eu, de fato, tivesse me afastado aqui do canal, mas não dos investimentos, tá? É, mas, enfim, agora que as coisas estão um pouco mais organizadas, eu consigo retornar aqui com os vídeos e prometo manter uma frequência, tá bom? Eu cheguei a gravar alguns vídeos nesse período, mas eu realmente não consegui, editar, não consegui, eu gravei partes no computador, partes no telefone, e aí isso acabou dificultando muito, como eu estava com pouco tempo, é, de fato, isso acabou sendo ruim porque eu não conseguia editar. E ao mesmo tempo eu também não queria colocar de qualquer jeito. Enfim, por isso ficamos alguns meses sem vídeo e sem atualização aqui da carteira, tá bom? Dito isso, cá estamos nós, né? De fato, eu bati a minha meta dos 20 mil investidos. Foi uma marca muito importante, é uma marca muito importante. Eu acho que cada avanço a gente tem que comemorar, cada vitória a gente tem que comemorar. E, de fato, os 20 mil investidos, eles significam muito para mim. Eu acho que eu nunca tive esse dinheiro guardado, nunca tive esse dinheiro investido. E eu tenho certeza que, de fato, é, essa foi uma vitória muito importante, assim. Eu fiquei esses meses afastado, mas eu cheguei nos 20 mil, aí, enfim, precisei tirar. Aí voltei de novo, aí tirei da minha reserva de emergência. Então, entre março e junho, eu tive muitos entre e sais aqui de dinheiro, né? E claro, eu acabei não conseguindo atualizar tanto aqui, né? De fato, eu acabei fazendo aqui um ajuste, colocando exatamente o que eu tenho hoje investido, mas de março a junho eu fiquei repondo e colocando na minha reserva de emergência, porque eu tive algumas decisões, alguns investimentos pessoais aqui de estudo, de desenvolvimento, que eu precisei de fato tirar da minha reserva, e isso acabou tendo um certo impacto, tá? Mas patrimônio total hoje de 20.477,44 investidos. Tá um pouco abaixo, né, do que eu iniciei de fato aqui investindo. Então, minha carteira está um pouco é, com um delta de 1,18%, mas não é ruim, né? Tendo em vista que a gente tem aí dividendos que eu venho recebendo aqui na minha carteira, a gente tem ganhos de dividendo e a gente tem a valorização dos ativos. Então, no todo, o resultado é bem positivo, né? Aqui a gente consegue ver o meu lucro total, que é de R$ 1.000. Tive um ganho de capital, é, tive uma desvalorização, na verdade, de R$ 245,55, mas eu tive um total de R$ 1.257 de dividendos recebidos. Então, o saldo é positivo, tá? Então, aqui o total de proventos.
né? Em 12 meses, 1.247,55. E aqui a gente tem uma rentabilidade de 8,41% aqui em 12 meses, que é uma rentabilidade muito boa, né? E a minha rentabilidade total é de 34,16%. Estou abaixando aqui porque para eu conseguir enxergar. Mas é isso. Então, por mais que eu tenha uma desvalorização de 1,18%, eu tenho aí um total de dividendos que eu venho recebendo, e isso faz com que, de fato, eu tenha uma rentabilidade é, positiva desde o início dos meus investimentos. Tá bom? Aqui a gente tem a evolução é, do meu patrimônio, né? Então eu comecei a investir aí em junho de 25 e desde então eu me mantive constante, né? Até março desse ano, e aí foi quando de fato eu tive alguns problemas. E é isso. E aí a minha carteira andou meio de uma forma lateral, ela deixou de crescer e ela, né, se lateralizou, né? Eu diria. E, gente, é super comum também. Eu acho que, claro, a constância é muito importante. Por isso eu digo, né? Eu mantive constante, mas, enfim, entrando e saindo, não tinha como ficar aqui o tempo inteiro atualizando. Mas é muito importante essa constância, tá? Assim, manter-se constante é muito importante para que a gente mantenha os nossos objetivos. E nesse tempo eu pensei muito sobre isso, né? Desde que eu parei, né, de postar vídeos aqui, eu sempre pensava no quanto eu precisava voltar, porque isso é uma meta pessoal, né? Não é só uma meta do canal, não é só algo que eu criei aqui. Eu realmente quero mostrar para as pessoas como eu faço, como qualquer pessoa pode fazer. E para isso eu preciso ser transparente aqui com a minha carteira, com o que eu faço aqui, tá certo? Mas essa aqui é a evolução dos meus patrimônios. Isso vai mudar a partir de hoje. Então, meu total de ativos aqui que eu tenho, né? Mantive com 63,85% de fundos imobiliários, ainda é uma estratégia que eu ainda pretendo manter. As ações eu tenho 20,12%, renda fixa 8,53% e fundos imobiliários 3,50%. Tá? Então, essa é a minha distribuição dos meus ativos atuais, tá bom? Ainda mantenho ainda com essa decisão aí da maior parte dos meus investimentos aqui está concentrados em fundos imobiliários, tá bom? Por enquanto ainda mantenho essa mesma estratégia. Bom, e descendo aqui a gente consegue ver os meus ativos, começando pelas ações. Acho que do último vídeo eu não tive nenhuma mudança em relação aos ativos, não entraram ativos novos. Ainda mantive com os mesmos ativos, né? Eu só, enfim, comprei alguns. Só comprei, não vendi nenhum. Mas é isso, mantenho com o Banco do Brasil, que hoje está numa variação de menos 11,92% e uma rentabilidade de menos 6,32%. Então, eu acho que pode ser uma oportunidade aqui é, de compra, tá? Assim, então, um ticket médio bem abaixo do que eu comprei, né? Eu comprei aqui o meu preço médio 22,90 e tá 20,15. E o Banco do Brasil, eu acredito que o resultado tende a melhorar nos próximos anos. Esse é um investimento de longo prazo, então, olhando para esse cenário, eu enxergo grandes possibilidades desse resultado se reverter e do preço médio, do preço da ação aumentar nos próximos anos e eu ter um ganho aí de valorização no ativo. Mas é isso, renda variável, as ações são voláteis e faz parte essa oscilação, tá bom? Mas eu vejo aqui como uma oportunidade. Itaúsa, né? Eu tenho 40 ações aqui.
E ela está com uma valorização de 16,24% e eu tenho uma rentabilidade de 25,66%. Então, eu tenho recebido também dividendos desses ativos. Isso faz com que a minha rentabilidade seja positiva, tá? Caixa Seguridade, eu tenho 23 ações. Também está com uma variação positiva aqui. Eu estou com uma rentabilidade de 49,27%. Também venho recebendo aí dividendos. A Isae Energia, eu tenho 15 ações. Também está com uma valorização positiva. Minha rentabilidade também segue positiva. E a Petrobras, eu tenho 7 ações aqui. Também mantendo, né, uma rentabilidade positiva e está indo super bem. E a Taesa, eu tenho 7 ações da Taesa, também com uma rentabilidade positiva, uma variação positiva também. Estou bem satisfeito com esses meus ativos aqui em ações. Às vezes eu penso na possibilidade de realmente tentar procurar um ativo que seja um pouco mais, que possa me trazer uma rentabilidade a curto prazo. Mas, de fato, gente, acho que a gente tem que pesar sempre o risco, tá? Como a minha carteira, ela é focada, no longo prazo, eu tendo a focar em ativos que sejam um pouco mais consolidados aqui, né? Tem empresas de energia, banco, holding. é, A única que tem uma volatilidade maior aí é a Petrobras, né? Mas, de fato, eu acabo optando por ativos que sejam um pouco mais, é, entre algumas aspas, seguro, tá? Sem tantas volatilidades grandes, assim. Mas eu venho pensando nessa possibilidade também de tentar melhorar a minha valorização, tá? Dos meus ativos. Enfim, seguimos. Partindo para os fundos imobiliários, que é a minha maior parte aqui dos meus investimentos, eu tenho Gari 345 ações de Gari, é a minha maior posição aqui dentre todos os ativos. Tá com uma variação negativa, né? Desde a última atualização aí do Gari, as mudanças que tiveram nos últimos meses, ele vem perdendo um pouco a valorização, mas ainda continua sendo um dos ativos mais interessantes quando a gente fala de fundos base 10. Então, eu mantenho aí pensando na possibilidade de melhorar ainda mais a minha posição em Gari, aproveitando essa variação negativa, né? Eu posso melhorar um pouco o meu preço médio aí comprando ele abaixo do que eu já comprei anteriormente. Então, é isso. MXRF11 também é um dos ativos mais seguros, né? Fica na minha segunda posição aí de quantidade é, de, de fundos que eu tenho, né? Tenho 245 fundos aí do MXRF11 e mantém o mesmo preço, é um fundo também base 10, super seguro também, entre as minhas análises aqui. O VGIR11, se eu não me engano, esse é o meu segundo maior fundo, mas esse foi um dos últimos fundos que eu comprei aqui para o canal, para minha carteira, né? E eu tô com uma variação negativa, então eu acho que pode ser uma oportunidade também de melhorar o meu ticket médio. Vou pensar na possibilidade de, quem sabe, adquirir um pouquinho mais. KNR11, tenho 7 fundos. É... XPML11, que é um fundo de shopping, se eu não me engano, eu tenho 10 fundos e também segue também numa variação positiva. VGHF11, eu tenho 173. Esse é um dos fundos que eu realmente venho pensando muito no que eu vou fazer. Eu deixei ele quietinho aqui porque eu achei que em algum momento ele pudesse se reverter, né? Mas assim, agora eu comecei a perder na rentabilidade também, então eu acho que já não faz sentido manter esse fundo aqui na minha carteira. Então, vou pensar na possibilidade aí de, quem sabe, tirar ele do meu portfólio, tá bom?
Cura 11, 122 fundos, uma variação de 0,25%, uma rentabilidade de 11,49%. Também vem bem. SNAG11, eu tenho 10 fundos e tá com uma variação negativa também, apesar de eu estar com uma rentabilidade positiva, então pode ser uma oportunidade também de adquirir um pouquinho mais. E o Vino 11 também, eu venho com uma rentabilidade positiva, mas é isso, é um fundo que vem também, já tem um ano, né? Acho que eu tenho ele, e ele não trouxe tantas variações assim, então, de fato, acho que para frente eu vou começar a repensar aqui quais fundos é interessante eu manter e quais fundos talvez eu tire aqui, tá bom? Passando para renda fixa, eu tenho aí 1.746 reais aqui, são basicamente as caixinhas do Nubank. E é isso, assim, eu de fato não sei ainda qual decisão eu vou tomar também, assim, eu sinto que eu preciso pensar um pouquinho melhor sobre as minhas reservas também. Eu sinto que elas ficam um pouco como se fosse um caixa, então essa não é o cenário, não, esse não é o cenário que eu quero. Não quero que fique um caixa, uma reserva para que eu fique tirando para qualquer coisa, então talvez eu repense um pouco também a forma como eu atuo aqui com, com as minhas reservas de emergência, para que de fato seja uma reserva apenas num momento de emergência. E eu tenho sentido que nesses últimos meses também se perdeu um pouco, e eu acabei mexendo sem uma necessidade clara, tá? Mas é isso, tenho 1.746, preciso melhorar também, ter um pouquinho mais de reserva. E aqui eu tenho um fundo de investimento também, um ativo aqui, que está com uma rentabilidade de 39,59 e é um total aí de R$ 716,38, tá bom? Que é basicamente uma previdência aqui também que eu tenho aqui, enfim, relacionado aqui ao meu trabalho, tá bom? Com isso a gente fecha aqui as análises dos fundos. E aí passando rapidamente aqui para os meus proventos e como que aconteceram aqui, né, nos últimos meses. A gente teve aqui em fevereiro o meu recorde de proventos. Eu tive R$ 184,93 de proventos só no mês de março. Assim, esse foi o recorde do ano até agora, desde o início, né? Desde quando eu comecei, de fato, a receber proventos. E no mês seguinte, em abril aqui, eu tive R$ 147,14, 155,90. Depois, em junho, 158. Ele acabou se mantendo aqui, basicamente, o mesmo valor, assim, ao longo dos meses, porque eu também não aportei mais aqui, não comprei mais fundos imobiliários, então acabou que os meus dividendos se mantiveram, assim. Teve uma crescida ou outra, mas não foi por compra de ativo, de fato. Foi por algum dos meus ativos aqui, fundos, acabaram valorizando. Ou talvez eu tenha recebido também alguma ação. Ó, aqui, ó, basicamente, eu tive só fundos imobiliários, mas aqui eu recebi também da Petrobras também. Então, é isso. Mas basicamente vem se mantendo constante, assim. Enfim, fico muito feliz de pelo menos não ter vendido, não ter mexido em nada, ter mantido aqui o meu propósito de manter, tá bom? E aqui passando bem rapidamente nas metas, a minha meta de 30K aqui eu tô com 68,26%, estou quase cumprindo, né? Aqui tem uma previsão de acontecer em dezembro de 26, mas com certeza eu vou bater essa meta antes, porque a minha meta do ano, na verdade, é de 45K no ano. Então, até dezembro eu preciso chegar aos 45 mil. Essa foi a análise que eu fiz lá ali atrás e que eu entendi que fazia sentido e que era possível. Então,
vou trabalhar para que eu consiga chegar nos 45. Os 30K eu devo chegar nos próximos meses, espero, tá? E aqui a minha meta concluída, 30K. Eu tive uma meta também de 20K também. Aqui é uma meta de proventos também, que eu queria estar recebendo aí uma média mensal de 103,93 R$ 100 por mês, pelo menos. Foi a minha primeira meta de proventos. E eu também atingi, então eu estou recebendo todos os meses pelo menos R$ 100. Então já cheguei num rodízio de japonês, pelo menos. Então eu já pago um rodízio do mês. E essa era a minha primeira meta relacionada a dividendos, tá bom? Pessoal, no mais, é isso. Mais uma vez, assim, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Espero que vocês comemorem junto comigo também essa vitória de ter chegado nos 20 mil investidos. Se você chegou aqui agora, se inscreve no canal, por favor. Me ajuda aí a me manter motivado. Aqui a gente fala sobre educação financeira, a gente fala sobre dinheiro. Se você chegou agora, eu já estou há um ano aqui, então tem alguns vídeos aí que eu comecei mostrando na época que eu estava endividado, enfim, desde que isso aqui começou, basicamente. Então, dá uma olhadinha nos vídeos que tem aí no canal. Eu tenho certeza que alguma coisa vai ser interessante e você vai aprender aqui também, tá bom? E, claro, estou super aberto a sugestões aí de melhoria e coisas que vocês enxerguem que faça sentido para o meu aprendizado e para o meu crescimento, e, enfim, para quem estiver aqui também, tá bom? Obrigado, muito obrigado por estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.